Motivo de grande alegria, irmãos, estar voltando aqui, mais uma vez com a minha esposa, meu filhinho, como bem disse aqui o pastor. A maior honra que eu posso receber é ter minha família aqui, irmãos. Não é isso? Amém. Eu costumo dizer que é o maior patrimônio que o homem tem, depois de Deus, é a sua família. Amém? Vamos colocar de pé? Um pouquinho. Abra sua Bíblia, livro aos Efésios, capítulo de número 6. Versículos de número 1 ao 4. Hein? Efésios, capítulo de número 6, versículos 1 ao 4. Obrigado. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Deus, muito obrigado, Deus, pela tua palavra, em concordância com as orações que aqui foram feitas. Eu peço a ti, Deus, que fale conosco, Senhor, pela tua palavra, Deus, pelo teu Santo Espírito, Pai, que aqui está nessa noite, Deus. Pai, em nome de Jesus, enche, Senhor, os nossos corações, ó Pai, e que possamos sair daqui, Senhor, regozijantes, ó Deus, Pai, levando a tua palavra, Senhor, conosco. É o que nós te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar, irmãos. Irmãos, nessa noite nós vamos falar um pouquinho sobre família, como já foi abordado aqui alguns assuntos. O que Deus colocou em nosso coração é para falar sobre alguns princípios básicos que toda família deve seguir de acordo com a palavra de Deus. Nós sabemos que a palavra de Deus ela é o nosso guia. A palavra de Deus é a nossa bússola. É aquilo que nós temos para nos guiar, para nos orientar, para buscar conhecimento. E esse conhecimento é aplicado em todas as áreas de nossas vidas. Lá na igreja eu costumo dizer que a Bíblia tem resposta para tudo. Para tudo mesmo, até os mínimos detalhes. E nessa noite nós vamos falar um pouquinho sobre relacionamentos. Marido, mulher, pais e filhos, que é algo que em alguns momentos da vida, algumas situações acontecem e fazem tirar um pouquinho o nosso sono, mas na palavra de Deus nós temos resposta para isso. E enquanto nós estávamos ali estudando, eu e a minha esposa, a gente começou a comparar a família com uma árvore, onde nessa árvore o tronco, que seria a parte principal visível, simboliza o esposo, que é a parte onde dá a sustentação para a árvore. O tronco simboliza o esposo. O esposo é aquele que sustenta, é aquele que busca o sustento para a sua família. A árvore também, no tronco, é visível a força. O tronco é forte. O tronco também protege. Então, o esposo também tem essa missão de proteção para a sua família. Enquanto a mulher, a gente pode simbolizar como os ramos, as folhas e as flores. Porque a mulher ela é a ajudadora do seu marido, assim como a palavra de Deus ela nos orienta. E a mulher também ela traz a beleza, não é isso, irmãos? Irmãs? A mulher traz a beleza, né, para essa família e possibilita a geração dos frutos. Uma vez que, se os irmãos pesquisarem a ordem, antes de o fruto nascer, precisa ter as folhas, as flores e depois os frutos. Então, se a gente trazer para a família, é a mulher que gera os filhos, né, que são os frutos do casal. A palavra do Senhor em Provérbios, capítulo 14, versículo 1,
Vai dizer que toda a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola derruba com as próprias mãos. Então, coisa principal, não apenas para a mulher, aqui a Bíblia está citando a mulher, mas também o homem que for tolo derruba a sua família, derruba a sua casa, como a gente estava comentando aqui agora há pouco, e creio que nessa oração Deus já está visitando este homem, né? E eu creio que haverá ali uma transformação. Mas um homem que não busca a sabedoria do Senhor, ele pode também derrubar a sua família. Ele pode causar sérios danos à sua família. Então, irmãos, a Bíblia diz que se nós temos falta de sabedoria, precisamos pedir ao Senhor que Ele nos dá livremente. Peça sabedoria ao Senhor, peça a Ele com fé, irmãos, porque muitas das vezes nós temos situações a resolver na nossa família e por falta de sabedoria nós tomamos decisões equivocadas e colocamos em risco a nossa própria família. Bom, como aqui nós falamos de tronco, falamos de folhas e flores, e a palavra do Senhor, ela nos traz ordenanças ainda para homens e mulheres, ou marido e esposa. Lá no livro ainda de Efésios, capítulo 5, versículo de número 22 ao 25, que tem algo maravilhoso para nós. É só voltar um pouquinho a folhinha. Efésios 5, 22 ao 25, diz assim: Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele o próprio Salvador do corpo. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Então, irmãos, aqui, primeiramente falando da sujeição, né, das mulheres que têm que se sujeitar ao marido. E é interessante que essa sujeição ela não ocorre por autoritarismo ou certa obrigação, força e violência, mas sim por respeito e admiração. A mulher ela se sujeita ao marido quando ele a respeita, então ele ganha o respeito da sua mulher. A gente combinou que a Stephanie ia falar um pouquinho, mas enfim, tem algumas coisas que eu prefiro que a mulher fale, né? Porque é mais interessante. Mas eu creio, irmãos, que essa sujeição ela ocorre ela acontece com o respeito. O marido precisa respeitar a sua esposa, precisa fazer com que ela o admire. E, de certa forma, a mulher ela precisa oportunizar ao marido, né? Eu creio que em algumas situações, muitas das vezes, algumas mulheres tendem a tomar a frente quando é o marido que tem aquela obrigação, aquela responsabilidade. Então a mulher também tem que oportunizar ao marido, ser homem, né? E aqui ao marido, no versículo 25 diz: Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Irmãos, essa comparação ela é muito forte, né? Porque fala do amor de Cristo para com a igreja. Então o marido, ele tem Cristo como exemplo e ele precisa sim amar a sua esposa como Cristo amou a sua igreja. Então, irmãos, aqui a gente falou de algumas ordenanças de acordo com a palavra do Senhor para marido e esposa. E voltando ali na analogia da árvore que nós comentamos, faltou falar dos frutos, que os frutos são os filhos. E a palavra do Senhor, lá em Salmos capítulo 127, versículo 3, diz que os filhos são herança do Senhor. Os filhos são os nossos herdeiros, mas são herança do Senhor. Que interessante, né? Isso quer dizer que os filhos não são seus, não são nossos. Os filhos são do Senhor. E por isso precisamos criar os nossos filhos, irmãos, nos caminhos do Senhor. Eu creio que os pais, eles são os maiores responsáveis pela educação dos seus filhos. Educação moral, social e espiritual. O que muitas das vezes acontece é que muitas famílias deixam essa responsabilidade a cargo da igreja ou a cargo da escola, quando essa responsabilidade vem de casa. A educação tem que vir de casa.
E em Provérbios capítulo 22, verso 6 diz: ensine o teu filho no caminho em que deve andar, e quando ele estiver velho, não se desviará dele. E a Bíblia ela tem tantas orientações, irmãos, para cuidar dos filhos, mas é muito mais fácil, né, deixar de qualquer maneira, porque realmente eu creio que a educação dos filhos é a parte mais difícil na vida de uma família. Então, irmãos, não podemos fugir dessa responsabilidade. Eu creio que aqui tem pessoas que sabem muito mais do que eu sobre isso, sobre esse assunto. Eu estou ainda engateando nesse assunto. Mas a palavra do Senhor, ela nos orienta, irmãos. Ela nos dá orientação. Como nós lemos na leitura base desta palavra, em Efésios 6, versículo 4, não provoqueis a ira em vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. E é interessante que o Senhor ele também fala sobre repreensão em sua palavra, quando lá em Provérbios capítulo 3, verso 12, diz que o Senhor repreende aquele quem ama, como um pai ao filho a quem quer bem. Se você quer bem ao seu filho, então em alguns momentos você vai precisar repreender ele. E essa repreensão, segundo a palavra de Deus, ela precisa ser imediata. Ela não pode ser tardia, irmãos. O que acontece muitas das vezes é que quando essa repreensão ela é tardia ou ela não acontece, quando o pai vai pensar em repreender, o filho já não tem mais nenhuma obediência ou não respeita mais ao pai. Mas em Eclesiastes capítulo 8, versículo de número 11, eu queria abrir aqui para não me perder nessa passagem. Eclesiastes, capítulo de número 8. Passei aqui um pouquinho. Versículo 11, diz assim: visto como se não executa logo o juízo sobre a má obra, por isso o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto para praticar o mal. Tá vendo, irmãos? Como o juízo ele deve ser praticado logo, não deve se esperar. A repreensão ela deve acontecer imediatamente. E, como eu disse antes, os pais são os maiores responsáveis pela educação dos filhos, por criá-los na doutrina e admoestação do Senhor, por ensiná-los a estar na presença do Senhor, ensiná-los a orar, ensiná-los a ter um relacionamento com Deus, para que quando ele cresça, ele entenda que Deus é o nosso Senhor. Amém? Amém. E o outro tópico que nós queríamos abordar aqui fala sobre uma família em Cristo. A gente falou do tronco, falamos dos ramos, das folhas, das flores, mas eu creio que a parte principal ela não está visível. E sempre na nossa vida a parte principal ela não vai estar visível para os outros. Talvez a pessoa vê a família linda, maravilhosa, mas não sabe o preço que o pai e a mãe pagam, né, para cuidar daquela família. E é assim, irmãos, as raízes elas ficam debaixo da terra. Ninguém vê as raízes, não é isso? Mas elas estão ali recebendo os nutrientes da terra para poder aquela árvore crescer saudável, crescer forte. E assim, irmãos, é a nossa vida espiritual. É a nossa vida espiritual, porque quando a gente fala de família, é um conceito abstrato, mas a família é formada por pessoas. Então, para que a sua família esteja forte, você precisa estar forte. Você precisa estar enraizado em um lugar onde você receba desse nutriente. Então, irmãos, aonde nós precisamos enraizar a nossa vida? Em Cristo. Amém. Cristo deve ser a nossa base. Cristo deve ser a nossa raiz. Deve ser o local onde nós vamos fincar as nossas raízes. E quando nós fincamos as nossas raízes em Cristo, irmãos, nós podemos passar por qualquer situação na nossa família, no nosso lar. O inimigo ele pode até tentar derrubar a nossa família. Mas quando nós estamos enraizados em Cristo, o Senhor ele nos dá força, nos dá sabedoria. Amém, irmãos? Amém. E a palavra do Senhor, ela diz lá em Salmos capítulo 1, que é um texto muito conhecido,
E como eu disse que a família é formada por pessoas e as pessoas precisam estar em Cristo, para que a família esteja em Cristo. Salmos capítulo 1 diz: Bem-aventurado o varão, que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer, prosperará. Tudo quanto fizer, prosperará. Finque as suas raízes em Deus, em Cristo e na sua palavra, porque a palavra do Senhor é luz para os nossos caminhos. E muitas das vezes, quando a gente fala de palavra, nós acreditamos que é só ouvir a palavra e ir para a igreja, mas a palavra do Senhor, ela bem diz que precisamos ser praticantes da palavra. Se não somos praticantes da palavra, de nada adianta ir para a igreja, de nada adianta ler a palavra, se não a praticamos. Tiago, capítulo 1, versículo 21 e 22. Portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece, e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmo. Então pratique a palavra do Senhor no teu lar, irmãos. Pratique a palavra do Senhor. E a Bíblia, ela vai dizer que um homem que deseja ser pastor, bispo, como queiram, ele precisa primeiro cuidar bem da sua casa, para depois ele cuidar da igreja do Senhor. Então tudo começa em casa. E o que não pode faltar, irmãos? Quando a gente fala do que não pode faltar, primeiro a gente fala do alimento, desse nutriente que nós recebemos, né, do Senhor e da palavra do Senhor. Esse nutriente que nos mantém fortes. Vocês já viram uma árvore quando as folhas estão secas? Quem sabe não está plantada num bom lugar. Mas quando ela está plantada em um bom lugar, em um solo fértil, ela recebe os nutrientes e as folhas estão sempre verdes. E dali nascem flores e dali nascem frutos. E os frutos, irmãos, eles são reflexo da árvore. Ou seja, os filhos são o reflexo dos pais. Aquilo que você quer que o seu filho seja, primeiro você tem que ser. Não é isso? O que não pode faltar, irmãos, dentro de uma família, para que uma família se torne uma família feliz diante do Senhor. Eu acredito que uma das principais coisas, não é a principal, mas é uma das principais, é o diálogo. Diálogo entre marido e mulher, entre pais e filhos. O diálogo, ele é o divisor, irmãos, de águas de qualquer relacionamento. Quando tudo não vai bem, irmãos, quando tudo não vai bem, converse. Sente e converse. Amém. Ouça o outro. Ouça o seu filho, ouça o seu esposo, ouça a sua mulher. Veja os sentimentos que vão nascer ali. E é nesse momento em que a gente coloca para fora aquilo que nós estamos sentindo a fim da gente resolver as situações. Então o diálogo, ele é super importante, irmãos, na família. Mas para ter diálogo precisa ter tempo. E muitas das vezes essa é a nossa maior desculpa, né? Não temos tempo. Eu trabalho muito, aí chego em casa cansado e já vai logo dormir. Quando não, a gente assiste aquele futebol ou aquele filme. E o tempo para a família vai ficando cada vez mais escasso. Mas, irmãos, é muito importante ter tempo para a tua família. Tempo para conversar. Tempo longe um pouco das redes. Hoje a gente vê as famílias assim, cada um com um celular, né? Talvez se der mole ainda conversa pelo Facebook ali. Né? Manda mensagem ali pelo WhatsApp. Irmãos, olho no olho, isso é muito bom, muito importante. Muito importante e é um divisor de águas no relacionamento.
quando tudo não vai bem, uma conversa parece que resolve tudo. E quando a gente fala de diálogo, a gente também fala de tomadas de decisões. Porque uma decisão que não é, que é tomada sem a vontade de Deus, sem a direção de Deus, também pode arruinar a sua família. E essa semana a gente estava falando lá na Escola Bíblica Dominical sobre aquela passagem que fala sobre Noemi e Ruth, que é uma passagem muito conhecida, onde ali uma família de um homem chamado Elimeleque, sua esposa Noemi e seus filhos, onde eles habitavam uma cidade chamada Belém, que traduzido é Casa do Pão, mas ali o pão estava faltando, porque estava tendo uma grande fome naquela cidade. E ali o marido decidiu levar a sua família para uma terra chamada Campos de Moabe. E ali eles passaram a peregrinar naquela terra. E foi ali que tudo aconteceu. O marido morreu, os filhos daquela mulher morreram, ficou só ela e as suas 2 noras. Mas o que me chama muita atenção é que quando a gente lê a palavra do Senhor, a gente não vê nenhum pedido de Elimeleque a Deus para direcionar ele, para onde ele devia ir. A Bíblia simplesmente relata que Elimeleque foi peregrinar nos campos de Moabe. Então eu creio que uma decisão precipitada daquele homem levou a sua família para um lugar que não devia estar. Quem sabe se ali ele esperasse em Deus, Deus iria mandar a provisão do alto para ele. Então, irmãos, assim é na nossa vida, na nossa família. As decisões que tomamos podem afetar todos que estão na nossa casa, ao nosso redor. E essas decisões precisam ser tomadas sob a vontade de Deus. A Bíblia diz que aquilo que é concordado na terra também será concordado nos céus. E como eu disse aqui, de tempo de qualidade é algo que não pode faltar na sua família. O livro de Eclesiastes, capítulo 9, versículo 9, diz: viva alegremente com a mulher que você ama todos os dias desta vida, sem sentido que Deus lhe deu debaixo do sol. Esse é Salomão falando, né? Essa vida sem sentido que Deus lhe deu debaixo do sol. Pois essa é a recompensa por todos os seus esforços neste mundo. De fato, irmãos, a vida é vaidade, como diz Salomão, é tudo vaidade, tudo vai ficar por aí. Mas enquanto você tem fôlego, irmãos, viva com a sua esposa, viva com seus filhos, dê tempo de qualidade para eles, porque isso é muito importante, isso é agradável ao Senhor. De fato, Deus nos deu a família para cuidarmos da família que Ele nos deu. Amém? Amém. E eu creio que algo de suma importância, e sim, que não pode faltar na sua e na minha família, é oração e fé. Irmãos, a oração de um justo pode muito ter seus efeitos, né? Como diz a palavra do Senhor. Tem coisas na nossa família que são muito difíceis de resolver. Você conversa e parece que a conversa não acontece, né? E às vezes a gente acha que não vamos conseguir. Acreditamos que Deus não está vendo o que nós estamos passando. Mas é só colocarmos, irmãos, em oração. Ore pela sua família, ore por aquele problema que você não consegue resolver, ou por aquela doença que agora chegou no teu lar e você não sabe o que fazer. Irmãos, a palavra do Senhor, ela nos dá base para dizer que Deus ele pode interferir em qualquer situação, em qualquer circunstância, na nossa família. A Bíblia vai nos revelar em Mateus capítulo 21, versos 21 e 22. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: em verdade vos digo que, se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se a este monte disserdes: ergue-te e precipita-te no mar, assim será feito. E tudo o que pedirdes em oração, crendo, recebereis. Tudo o que você pedir, irmãos, você receberá. E muitas das vezes nós andamos para um lado, andamos para o outro, para tentar resolver uma situação e esquecemos que temos um Deus que tudo pode. E eu creio num Deus que restaura lares. Amém. Eu creio num Deus que ressuscitou Lázaro após 4 dias. Ele também pode ressuscitar um casamento falido.
Ele pode ressuscitar um relacionamento entre pai e filho que já não existe. Ele pode fazer, irmãos. Eu creio nesse Deus. Mas é necessário exercer a nossa fé dentro do nosso lar. Dentro do nosso lar. E isso é muito importante, irmãos. Outra coisa que eu considero muito importante é quando nós proferimos palavras de bênção dentro do nosso lar. E esse último louvor que nós louvamos, nós falamos, a minha família é bênção do Senhor. Você já disse isso no teu lar, irmãos? Você já estendeu a mão para a sua esposa, para os seus filhos e disse, Senhor, muito obrigado pela minha família. Porque a minha família é bênção do Senhor. Irmãos, é algo maravilhoso quando fazemos isso. O que muitas das vezes nós ouvimos, e eu já ouvi muitas das vezes, quando os pais se estressam com os filhos, é chamar de peste, né, mandar para vários lugares. Não sabe, irmãos, como estão fazendo mal. Se alguém lançar uma maldição sobre outra pessoa, pode ser que essa maldição, essa palavra não tenha muito efeito. Mas quando um pai, uma mãe, fala assim com o filho, irmãos, eu acho que o efeito no mundo espiritual é muito grande. Agora, quando você também abre a tua boca para liberar palavras de bênção, irmãos, Deus, esteja certo disso, que Deus vai colher as tuas palavras. Profetize, irmãos, na tua família, profetize na tua casa. Porque a palavra do Senhor, ela diz que mesmo que uma mulher seja crente e o seu marido seja descrente, ele pode ser santificado por ela. Então profetize na tua casa, profetize na tua família. Não deixe o inimigo cirandar dentro do teu lar. E muitas das vezes, irmãos, quando a gente esquece das coisas de Deus, quando a gente esquece de orar, quando a gente esquece de falar com o Senhor, o inimigo ele começa a entrar sorrateiramente. Mas nessa noite, irmãos, nós estamos sendo alertados a cuidar da nossa família, a colocar a nossa família diante do Senhor. Amém? Amém. Irmãos, eu sei que essa palavra, ela é uma palavra de conselhos práticos. E eu creio que muitas pessoas aqui já viveram isso muito mais do que eu. Eu e a Stephanie, vamos para 7 anos de casados, né? Temos algumas histórias, algumas coisas. E o Senhor ele já nos ensinou muito. E eu agradeço muito ao Senhor pela minha família, né? Por hoje termos aqui um fruto. E nós apresentamos ele ao Senhor e pedimos cada dia ao Senhor que nos dê sabedoria, né? Porque é muito importante. Eu queria chamar ela aqui, a minha esposa, para a gente poder falar um pouquinho sobre a nossa experiência assim, de família. Vai ser bem rápido, irmãos. Eu lembro que a gente estava conversando, acho que da última vez, né, que viemos aqui, e a gente foi daqui até lá conversando no carro e ali começou a surgir alguns assuntos, né? Falamos ali de família, falamos de muitas coisas. Tinha que ter gravado, irmão. Muitas coisas a gente não vai falar aqui, porque são coisas muito íntimas, mas assim, eu e a Stephanie, a gente morava na mesma rua, não é isso? Temos até foto assim, pequenininho, coisa assim de Deus, meu irmão. Coisa de Deus. Mas a gente não vai ficar muito tempo aqui não, tá, irmão? Pode ficar tranquilo. A família dela é de um jeito, a minha família é de outro jeito, né? E a gente sabe que quando um casal, né, quando os dois se unem, há um choque, né, um confronto de ideias, de pensamentos. Irmãos, e a gente também passou por esse momento de adaptação, e eu creio que até hoje ainda a gente tem algumas coisas que ela trouxe do lar dela e eu trouxe do meu. Então, para isso tudo acontecer, né, irmãos, nada melhor que alguém no meio dessa relação. E sempre que a gente ora, né, sempre que a gente ora juntos, a gente fala, Senhor, seja o centro da nossa relação. A Bíblia diz que um cordão de 3 dobras não se arrebenta com facilidade, né? Então, irmãos, para toda relação entre duas pessoas, seja marido e mulher, pais e filhos, Deus tem que estar no centro. É verdade. Nós passamos por momentos na nossa família, eu na minha família, ela na dela. Nós vimos coisas que não devíamos ver, presenciamos coisas que não devíamos presenciar. A gente já conversou sobre isso,
E às vezes quando a gente conversava lá em casa, era um pouquinho assim, a gente se emocionava porque lembrava de coisas do passado para não repetir no presente e no futuro. E para isso, irmãos, a gente pede muita sabedoria a Deus, né? Para cuidar do nosso filho, para sermos uma família de fato unida, feliz e diante do Senhor, que é o mais importante. Sabemos que vimos coisas no nosso lar, como eu disse, que não devíamos ver, mas ainda assim, irmãos, os nossos pais foram muito guerreiros por nos criar. E muitas das vezes, irmãos, quando a pessoa não tem aquele convívio com a palavra, tenta resolver as situações, né, ao seu modo, fica mais difícil. Mas quando a gente tem a palavra do Senhor como nosso alicerce, como nossa base, irmãos, pode vir a luta que for, o problema que for, mas o Senhor ele nos dá força e sabedoria para passar por cima. Amém? Amém. Quer falar alguma coisa? E o bebezinho tá no seu momento. Amém. A paz do Senhor para todos. Né? Eu só quero falar que é como o Caio falou, né? Nós vivenciamos coisas boas dentro das nossos lares, separadamente, né? E são exemplos que a gente muitas das vezes não levamos. Alguns levamos, claro, porque nós fomos ensinados também coisas boas, mas tem os lados ruins também que a gente não... A gente aprende também com os erros dos outros, né? E até às vezes esses erros dos outros, dos que estão ao nosso redor, às vezes valem até mais. Porque, um exemplo, tem gente que eu conheço, famílias que os pais fizeram de tudo para ensinar, né, com todo aquele cuidado, e aí o filho às vezes acabou indo para um lado, um caminho que não era muito bom, um virou, se envolveu com coisas erradas, outro virou bandido, e os pais são maravilhosos, né? E a gente muitas das vezes, hoje a gente vemos como pais que a gente quer ensinar tantas coisas boas, né? Mas muitas das vezes nós temos que deixar errar, né? Nós aprendemos a ser bons, nós aprendemos que o beliscão dói porque nós sentimos o beliscão, né? Não precisou alguém falar pra gente que o beliscão dói, e dói mesmo. Às vezes tem hora que nós temos que soltar a bicicleta, né? Não é só empurrar, não é só, como a gente estava falando lá em casa, não é só ensinar, segurar ali o bebê, né? A criança, é só ensinar, segurando, querendo proteger com tanta proteção a criança, a bicicleta, segurando a bicicleta. Tem horas que a gente tem que soltar a criança e deixar ela ir. Se cair, ela vai cair, vai levantar e vai tentar não errar de novo, né? Nós aprendemos assim em muitos casos na nossa família. Já vai ser pregador, já. Tá Que já está querendo pregar, que aprendemos com os erros, muitas das vezes, dos nossos pais ou dos nossos irmãos, né? Muitas coisas que nós passamos que não foram boas, não temos como exemplo, né? Mas assim nós aprendemos a ser fiel a Deus, né? Aprendemos o que podemos fazer, o que não podemos fazer também. E estamos aprendendo até hoje a ser pessoas melhores, né? E é isso que eu gostaria de falar. Amém. Aprendemos com os erros, né? Verdade. Amém. E assim eu agradeço a oportunidade, nós agradecemos. Já. Amém, irmãos?